Meu nome é Daniel. No começo deste ano, minha ex-namorada, Alexandra, terminou comigo por motivos que ainda não me contou. As semanas antes do término são um borrão na minha mente. Sofri uma lesão na cabeça, sem me lembrar de como, e suspeito que essa seja a razão pela qual não consigo me lembrar de nada que eu supostamente fiz ou disse para ela. Eu e Alexandra nos conhecemos desde o ensino médio, mas só viramos um casal no primeiro ano de faculdade. Estamos no segundo ano e nossos apartamentos ficam a cerca de 20 minutos de distância um do outro. Nos conhecemos por ter algo em comum. Temos uma aparência muito mais jovem do que nossa idade real. No ensino fundamental, parecíamos dois bebês do prezinho. No ensino médio, duas crianças de 10 anos. E hoje em dia, tamanho e rosto de 14 ou 15. Eu nem tanto. Depois que passei dos 18, tenho mais cara de crescido, apesar do tamanho. Mas Alexandra, não sei se por ser mulher, parece bem mais nova do que meninas da sua idade. Enfim, é importante explicar esse contexto de que parecemos mais novos do que somos, pois o que vem a seguir é perturbador. 3 dias atrás, um diário chegou para mim pelo correio. Presumivelmente, o diário de Alexandra, que ela mesma me enviou, mas não tenho como saber. Ao ler as entradas das datas das quais não tenho memória, tive uma sensação inabalável de terror. Sensação essa que não me deixou desde então. Agora, antes de contar o que li no diário dela, devo dar um pouco de contexto adicional necessário. Bunny Bunny. Você já ouviu falar nisso? Nesse nome? Espero que não, pois Bunny Bunny era um grupo no Facebook em 2022, no qual os membros postavam fotos super saturadas de crianças em idade escolar, predominantemente meninos, junto com uma classificação de 0 até 5 cenouras embaixo. Essas fotos eram sempre acompanhadas por uma legenda perturbadora como "Que delícia" ou "Boca bonita". O grupo começou a circular pela maioria das escolas da minha área e era tudo o que as pessoas falavam. A principal teoria entre os alunos era que predadores locais estavam usando o grupo para avaliar potenciais vítimas, mas nunca houve nenhuma evidência para apoiar isso. O grupo foi prontamente banido do Facebook depois que os pais de cada criança apresentada descobriram as postagens. Após o incidente e algumas dezenas de reclamações na cidade, fomos proibidos de falar sobre isso novamente, por respeito aos alunos envolvidos. A seguir, narrarei os trechos do diário de Alexandra. Encurtei para incluir apenas as partes sobre mim, nos dias que antecederam nosso término. Terça-feira, 7 de janeiro. Daniel estava me ignorando o dia todo. Ele geralmente me envia uma mensagem fofa todas as manhãs para começar o dia com o pé direito, mas hoje ele não me mandou mensagem até às 5 da tarde. Depois, quando finalmente respondeu, ele perguntou se eu queria ir lá no seu apartamento. Eu disse sim com entusiasmo, mas quando cheguei, o comportamento dele foi incomum. Ele me deu um sorriso estranho e parecia estar agindo timidamente, olhando para mim como se estivesse deslumbrado. Achei fofo e presumi que ele só achou que eu estava muito bonita naquele dia. Também havia um hematoma perceptível no lado esquerdo de sua testa, o que estava me preocupando, mas ele evitava o assunto sempre que eu mencionava isso. "Não é nada, para de se preocupar", ele disse. Decidi deixar isso quieto, porque Daniel estava visivelmente irritado com meus comentários e eu estava com medo de tê-lo envergonhado. Sexta-feira, 10 de janeiro. O comportamento de Daniel está se tornando preocupante.
Ele não está comparecendo às aulas como normalmente faz e continua esquecendo coisas básicas como onde deixou as chaves, datas que temos planejadas para fazer coisas juntos, senhas de seus e-mails e etc. E tem um cheiro horrível vindo da cama dele. Daniel também está tendo hábitos estranhos, aqueles que ele nunca mostrou sinais de ter antes. Hábitos como lamber os lábios sempre que me vê, cheirar meu cabelo, me apertar mais do que costumava fazer sempre que nos abraçamos e piscar raramente. Acho que o pior de tudo é o declínio óbvio em sua higiene. Ele não está tomando banho ou escovando os dentes, a menos que eu mencione. E eu tenho que praticamente forçá-lo. Compartilhamos os mesmos produtos de cuidado com a pele e percebi que só eu estou usando. Segunda-feira, 13 de janeiro. Ontem à noite, fui para o apartamento de Daniel depois da minha aula e ele estava ainda mais desarrumado do que nos últimos dias. Seus olhos estavam vermelhos e sua respiração era muito aparente. Quase parecia que ele estava ficando sem ar. Perguntei se estava se sentindo bem e ele praticamente se atirou em mim e começou a me beijar agressivamente. Isso me pegou de surpresa, então o empurrei com toda a força que pude. Mas ainda assim, Daniel continuou tentando subir em cima de mim. Eu gritei: "Que merda tá acontecendo com você?" E isso pareceu tirá-lo de seu transe. Mas periodicamente, durante o resto do dia, ele continuou tentando me convencer a dormirmos juntos. À medida que a noite escurecia, Daniel ficou mais frustrado. Sempre que eu ousava rejeitar seus avanços sexuais assustadores, ele apenas me encarava como um animal selvagem. Honestamente, estava começando a me dar arrepios. Daniel tinha uma expressão vazia no rosto, não estava piscando e seus olhos estavam até começando a se encher de lágrimas. Fui escovar os dentes para fugir da situação, mas quando voltei alguns minutos depois, ele estava completamente apagado, como se já estivesse dormindo há horas. Percebi que seus olhos provavelmente estavam tão vermelhos devido ao cansaço, e felizmente para mim, o sono finalmente o alcançou. Aliviada, peguei meu celular e imediatamente chamei um Uber para não ter que voltar ao meu apartamento sozinha. Mas logo após fazer o pagamento, vi algo se movendo no canto inferior do meu olho. Rapidamente, desviei o olhar para baixo e vi a mão de uma pessoa rastejando lentamente para fora debaixo da cama de Daniel. Não há palavras para descrever o medo que senti naquele momento. Eu estava paralisada, enquanto esse homem, uma mão que parecia de um velho, começava a emergir debaixo do corpo inconsciente do meu namorado. O homem estava um pouco acima do peso, careca, e parecia um cadáver morto há semanas. Depois que ele se levantou, nossos olhos se encontraram por um momento e sua boca se contorceu num sorriso mais horrível que eu já vi, antes dele proferir as palavras: "Obrigado." Naquele momento, saí de qualquer transe petrificado em que eu estava, gritei o mais alto que pude e corri para fora do prédio sem perder tempo para pegar nenhum dos meus pertences. Quinta-feira, 16 de janeiro. Estou na casa dos meus pais nos últimos 3 dias, apenas tentando entender toda a situação de Daniel. Ele voltou a me enviar mensagens de bom dia, como se nada tivesse acontecido, e afirma não ter ideia de quem era o homem embaixo da cama dele. O que eu quero saber é por que aquele homem disse obrigado. Ele estava nos gravando?
Daniel estava ciente disso e sendo pago para satisfazer a fantasia pervertida daquele velho de espionar uma garota que aparentava ter 15 anos? Talvez seja por isso que ele estava tão determinado a fazer coisas comigo o dia todo, e o motivo dele ter ficado bravo quando continuei recusando. Acho que vou apenas tirá-lo da minha vida, porque toda essa situação manchou a maneira de como eu o vejo. Sexta-feira, 17 de janeiro. Essa manhã, recebi um e-mail de um ex-colega de escola com um link anexado. O link era para um grupo no Facebook chamado Bunny Bunny. Cliquei no link por curiosidade e não estava nem um pouco preparada para o que estava prestes a ver. Centenas de postagens de crianças e adolescentes sendo avaliados com cenouras. Esses criminosos estavam ativos e postando o tempo todo, pelo menos 2 postagens por dia no último ano. Minha raiva durou pouco e rapidamente se transformou em horror quando rolei para baixo e fui recebida por um rosto familiar em uma postagem de terça-feira, dia 14. A foto do perfil do usuário que postou era o mesmo sorriso distorcido que vi no quarto de Daniel. Era o homem embaixo da cama dele. Seu nome de usuário era Elmer Fudd. E para meu choque total, ele havia postado uma selfie super saturada de Daniel com 5 emojis de cenoura em sua testa. A legenda dizia: pele confortável. Fim dos trechos do diário. Depois de ler todas essas atrocidades, verifiquei a selfie usada na postagem do grupo, que, surpreendentemente, voltou ao ar e não me lembro de ter tirado aquela foto. Achei que Alexandra estava mentindo quando me perguntou sobre um tal homem que rastejou debaixo da cama. Espero que alguém aqui consiga entender tudo isso, mas acho melhor eu tentar não entrar mais em contato com ela. De qualquer forma, não me lembro de ter a tratado daquela forma, mas parece que seja lá o que for que esteja em meu apartamento, está me possuindo. Até a próxima. Obrigado.